o sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade. Quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. Em um mundo dominado por políticos tradicionais, surge uma figura única e inspiradora, Enéas Carneiro. Um homem que desafiou o status quo, quebrou barreiras e defendeu suas convicções com inabalável paixão. Mais do que um político, Enéas Carneiro foi um visionário, um intelectual e um patriota que lutou incansavelmente por um Brasil melhor. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada épica pela história de vida desse homem extraordinário. Descubra como um humilde garoto do Acre se tornou um dos políticos mais marcantes da história brasileira. Testemunhe seus discursos inflamados, suas ideias inovadoras e sua luta incansável por um Brasil mais justo e próspero. Aperte o play e junte-se a nós nessa homenagem a um dos maiores homens que já pisaram em solo brasileiro. Infância. No coração do Acre, em meio a uma natureza exuberante, nasceu em 1938 um menino que desafiaria o destino e se tornaria um dos maiores políticos da história brasileira. Enéas Carneiro, filho de um modesto alfaiate e de uma dona de casa dedicada, Enéas teve uma infância simples, marcada pela pobreza e pelas dificuldades da vida no interior. O despertar da inteligência. Apesar das privações, Enéas sempre demonstrou uma sede insaciável por conhecimento. Desde cedo, devorava livros e sonhava com um futuro melhor para si e para seu país. A superação das adversidades. Com muito esforço e determinação, Enéas superou as adversidades da vida. Trabalhava desde cedo para ajudar a família e nunca desistiu de seus sonhos. Já na infância, Enéas demonstrava qualidades de liderança e um senso de justiça social que o acompanhariam por toda a vida. Enéas, mesmo trabalhando na infância, conseguiu ser um aluno brilhante em sua época. Juventude. Deixando para trás a simplicidade da vida no Acre, Enéas Carneiro chegou à cidade grande cheio de sonhos e ambições. Era o início de uma nova etapa em sua jornada, marcada por desafios e aprendizados. A vida na cidade grande não foi fácil para Enéas. Para se manter e pagar seus estudos, ele precisou trabalhar em diversos empregos humildes, conciliando o trabalho com os estudos com uma determinação inabalável. Formações Direito. Em 1962, Enéas ingressou na Faculdade de Direito da UFRJ, uma das mais prestigiadas do país. Durante o curso, ele se destacou por sua inteligência, dedicação e capacidade de argumentação. Sua paixão pelo direito e sua busca por justiça o impulsionavam a aprender cada vez mais. Mestrado em Direito. Após concluir a graduação, Enéas não se contentou. Motivado por sua busca incessante por conhecimento, ele decidiu cursar mestrado em Direito na Universidade de São Paulo, USP. Nesse período, ele aprofundou seus estudos em diversas áreas do direito, como Direito Constitucional e Direito Administrativo. Doutorado em Direito. Em sua busca por excelência acadêmica, Enéas não parou por aí. Ele decidiu realizar doutorado em Direito na USP, dedicando-se a pesquisas aprofundadas sobre temas jurídicos relevantes para a sociedade brasileira. Sua tese de doutorado foi um marco importante em sua trajetória profissional e acadêmica. Pós-doutorado em Ciência Política, demonstrando sua inquietude intelectual e seu interesse por diferentes áreas do conhecimento, Enéas decidiu realizar pós-doutorado em Ciência Política na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Essa experiência o permitiu ampliar sua visão sobre o mundo e aprimorar sua compreensão dos sistemas políticos e sociais. Aqui uma lista de suas formações. 1959. Terceiro sargento auxiliar de anestesia pela Escola de Saúde do Exército. 1965. Médico pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Atual Unírio. Nessa mesma data também, especialização em Cardiologia pela Escola de Saúde do Exército. Tudo 1968. Licenciatura em Matemática e Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ. Vale lembrar que Enéas teve outras formações pelo Exército Brasileiro.
Vida profissional: médico, Hospital Central do Exército e consultório particular. Professor: colégios e cursos preparatórios para vestibular. Palestrante: temas variados como política, história, filosofia e ciência. Escritor: autor de livros e artigos sobre diversos temas. Ascensão à arena política: o nascimento do Prona. Em 1989, o cenário político brasileiro vivia a euforia das primeiras eleições diretas após o regime militar. Foi nesse contexto que Enéas Carneiro irrompeu na cena pública, fundando o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, Prona. Motivado por um profundo descontentamento com a corrupção e a ineficiência do Estado, Enéas ergueu a bandeira do Prona como um símbolo de esperança para um Brasil mais justo e ordenado. O símbolo do partido, o sigma, representava a união dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em prol do bem comum. Candidato à presidência, um sopro de novidade na corrida eleitoral. Em 1989, 1994 e 1998, Enéas Carneiro ousou desafiar o status quo, lançando sua candidatura à presidência da República pelo Prona. Suas campanhas eram marcadas por discursos inflamados e propostas polêmicas. Bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação Que geravam tanto admiração quanto críticas. de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui. Enéas não se intimidava com a impopularidade de suas ideias, defendendo-as com convicção e paixão. Nos debates presidenciais ele era imbatível, nenhum dos candidatos era tão inteligente e preparado como ele, fato que só conseguimos entender hoje. O tempo de televisão dele era muito inferior ao de mais candidatos, dificultando para ele passar suas ideias. Com sua inteligência, ele teve que elaborar algo que chama-se a atenção das pessoas. Afinal, para a vitória nas urnas, ele precisava ser lembrado. Foi então que o famoso bordão surgiu. Meu nome é Enéas. Infelizmente, Enéas era bom demais para a época. Enéas, para conseguir ter mais tempo de tela, aceitou diversos convites para vários programas de TV que, infelizmente, o ridicularizavam. Para a mídia não era interessante que Enéas fosse presidente. Infelizmente, o povo da época caiu na armadilha. Embora não tenha conseguido se eleger presidente, Enéas conquistou um lugar de destaque na política nacional. Suas candidaturas impulsionaram o crescimento do Prona e despertaram a atenção do público para suas ideias conservadoras e nacionalistas. Um deputado combativo no Congresso Nacional, em 2002, Enéas Carneiro alcançou um feito histórico. Elegeu-se deputado federal por São Paulo pelo Prona, batendo um recorde de votação para a época. No Congresso Nacional, Enéas se tornou um parlamentar combativo e atuante. Seus discursos eloquentes e contundentes ecoavam pelos corredores do poder, denunciando falhas, defendendo seus princípios e lutando por um Brasil diferente. Atuou em diversas comissões e apresentou projetos de lei em áreas como saúde, educação e segurança pública. Enéas era um crítico ferrenho da morosidade e ineficiência do sistema político brasileiro e não se cansava de denunciar casos de corrupção e irregularidades, fusão com o PL e partida prematura. Em 2006, o Prona se fundiu com o Partido Liberal, PL. Enéas Carneiro se filia ao novo partido, mas continuou defendendo suas ideias com a mesma tenacidade de sempre. Falecimento. O destino cruel preparou um golpe. Em 2007, aos 68 anos, Enéas Carneiro foi vitimado por uma leucemia fulminante. Sua partida precoce deixou um vazio imenso na política brasileira, mas seu legado permanece vivo na memória de seus seguidores e na história do país. Legado e influência, uma voz que ainda revoa, Enéas Carneiro foi um dos maiores expoentes da direita brasileira. Defensor de ideias conservadoras, nacionalistas e anticomunistas, ele não se curvava à pressão popular e lutava incansavelmente por aquilo que acreditava ser o melhor para o Brasil. Sua figura controversa gerou debates acalorados e dividiu opiniões, mas não se pode negar sua importância para a história da política brasileira. Enéas foi um homem de convicções fortes,
que não se intimidava em defender suas ideias, mesmo quando estas iam contra a corrente. Por isso te digo, Enéas foi o melhor presidente que nunca tivemos. Quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. Meu nome é Enéas 56.